traz água para mim. Traz água. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dê o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E Jesus disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Para podermos entender aquilo que Jesus Cristo disse hoje no Evangelho, principalmente nessa última frase aqui: pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz. O Evangelho de Lucas, ele nos apresenta devagarzinho o Deus verdadeiro, através daquilo que Jesus Cristo faz na sua vida, curando os cegos, os coxos, e através daquilo que ele ensina. E nos apresenta um outro Deus diferente do que os fariseus, os doutores da lei e o templo apresentavam ao povo como sendo Deus. Quer dizer, o Deus que o povo conhecia na época de Jesus, apresentado pela Sagrada Escritura, o Antigo Testamento para nós hoje, apresentado da maneira como os fariseus ensinavam ao povo, é um Deus que diferente do que Jesus nos trouxe. Mas o Deus
que Jesus nos trouxe já tem traços fortes no Antigo Testamento, no ensinamento, na Sagrada Escritura, que os fariseus e os doutores da lei encostavam, não usavam. Por exemplo, o salmo que nós lemos hoje, ele já nos diz uma coisa que Jesus Cristo vai confirmar e mostrar o Deus verdadeiro, Pai. Diz assim, é do Salmo 68, dos órfãos, Deus é Pai, e das viúvas, Ele é protetor. É assim o nosso Deus, em sua santa habitação, é o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados. Quem liberta, é o Senhor quem liberta os prisioneiros e sacia com fartura. Essa maneira de entender Deus, os doutores da lei, os fariseus, não ensinavam ao povo. Ensinavam uma doutrina, um ensinamento, também tirado do Antigo Testamento, de um Deus castigador, um Deus carrasco, um Deus onde tem privilégios, como aparece aqui na nossa leitura. No seu Evangelho, Lucas, e essa nossa leitura, ela tem influência daquela oração que nós não lemos na missa, que Jesus Cristo faz ao Pai, aonde ele vai invocar o Pai, como eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Quer dizer, para Jesus, o Pai é aquele que cria, aquilo que a Igreja colocou para nós na nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, quer dizer, e de tudo, lógico, que neles contém, incluindo todos nós. Então, na leitura nossa hoje, do Evangelho, Jesus Cristo, ele vai apresentar, vai aceitar um convite do chefe dos fariseus. É a terceira vez que Jesus vai fazer a refeição na casa de um fariseu. Os fariseus estavam atrás de Jesus, porque ele trazia para o povo esse Deus verdadeiro. E eles ensinavam ao povo um Deus de privilégios, um Deus de ritos. E Jesus apresentava para o povo um Deus que quer o bem a todas as pessoas, sem exceção nenhuma, e principalmente dando mais atenção àqueles que estão sofrendo mais, aqueles que estão abandonados, que no Antigo Testamento é representado pelas viúvas e pelos órfãos, e no Evangelho ele vai apresentar eles como sendo os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Então, dentro da casa dos fariseus, Jesus, ele está fazendo a refeição. E aqui tem um texto que foi pulado, onde na mesma refeição está presente um homem que tem problema de saúde, mãos e pés e barriga inchados. E Jesus, nesse texto, ele pergunta aos que estavam fazendo a refeição juntos, pergunta para eles: é permitido no dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma pessoa ou deixá-la sofrer ou morrer? Ninguém respondeu nada. E Jesus chamou o homem e curou. Mostrando para eles que para o Deus verdadeiro, a vida, a saúde, vem antes de tudo. E a gente que está um pouco mais com idade, a gente sabe que sem saúde não somos nada. E é por isso o zelo pela saúde, para manter a vida que Deus nos deu, para todos, porque a vida é o dom mais precioso que nós temos, que recebemos desse Deus Criador, por isso precisamos zelar por ela.
os fariseus e doutores da lei não se interessavam pela vida do povo. Se interessavam neles fazer o ritual de obedecer às normas e às leis, e principalmente do dia de sábado, que não podia se fazer nada. Uma lei que foi criada em defesa do povo para poder descansar, foi tão exagerada que se tornou uma lei pesada onde ninguém podia fazer nada. Nós temos um outro caso antes, de uma mulher, também na sinagoga do dia de sábado, onde uma mulher de 18 anos, encurvada, sofrendo, e Jesus curou. O chefe da sinagoga, sabe o que ele falou para Jesus e para todo mundo? Falou: vocês têm 6 dias para curar. 6 dias, mas no dia de sábado não pode. Olha a ousadia desse fariseu, preferindo obedecer à lei e deixar a mulher sofrer. Esses são 2 deuses. O que os apóstolos tinham na cabeça é esse Deus dos fariseus. E é por isso que Jesus vai ensinando eles. Na nossa leitura aparece aqui a primeira parte, com os convidados. Jesus observa que alguns se acham superiores a outros. E é por isso, eles sempre, quando chegam em qualquer lugar, em todo lugar, eles querem procurar os primeiros lugares porque se acham beneficiados, mais beneficiados que os outros. E é por isso que Jesus ele vai dizer essa parábola: quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os 2, vem a te dizer: dá o lugar para ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirás: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva orgulhoso será humilhado. E quem se humilha, aceitar a sua condição, na realidade vai ser elevado. E para entender esse pequeno texto aqui, a igreja nos apresentou ou buscou no Antigo Testamento, no livro do Eclesiástico, um texto que vale a pena a gente reler, muito profundo, que diz assim: filho, realiza teus trabalhos com mansidão, e serás amado mais do que o homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade. Porque tem gente que, na medida que vai crescer, todos nós precisamos crescer, às vezes ganhar um posto um pouco mais alto, com mais importância. Então, na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, gente graúda, altos, mas é aos humildes que ele revela os seus mistérios. Isso lembra depois Jesus, naquela oração que ele fez: Senhor, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas àqueles que se acham que são sábios e inteligentes, e as revelastes aos pequenininhos, aos humildes, no caso. Pois grande é o poder do Senhor, mas Ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está arraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente
reflete sobre a palavra dos sábios e com ouvido atento deseja sempre a sabedoria. Aprender mais e ser humilde. Isso lembra também um texto que Jesus Cristo fala no seu Evangelho, quando ele fala: todos os pecados são perdoados, menos um, que é do orgulhoso. Porque o orgulhoso ocupa o lugar de Deus. Eu sou Deus, eu sei tudo, eu entendo em tudo, vocês não entendem em nada. Ele é Deus. E não reconhece nunca o seu pecado, o seu erro. Ele nunca está errado, o orgulhoso. E é por isso que não há conversão. Conversão há quando a gente reconhece que errou. Aí tem a salvação. O orgulhoso não reconhece nunca que ele está errado. E é por isso vai ficar sempre no seu erro eternamente. O Salmo 19, ele vai dizer, pedindo a Deus: livra-me desse grande pecado do orgulho. Livra-me desse grande pecado do orgulho. Essa é a primeira parte do nosso Evangelho. Na segunda parte do Evangelho, Jesus vai comparar o Deus dos fariseus, que eles tiram de uma parte do Antigo Testamento, com o Deus que Jesus Cristo nos trouxe, como Pai e que quer o bem a todos, e que não quer fazer distinção entre as pessoas, e que quer fazer uma festa grande, onde todas as pessoas tenham valor na vida, tenham condição de viver, sejam ajudadas para participar da vida. E aí ele se direciona ao dono da festa e diz assim: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria tua recompensa. Jesus está dizendo, quando você quer ser generoso e faz uma festa, eles convidam aqueles que depois vão convidá-lo. Então hoje eu faço a festa, convido os meus conhecidos, que têm dinheiro, tudo, e amanhã eu sei que eles vão me convidar. É a base de troca. Eu fiz, eles fazem e me convidam. Você já recebeu sua recompensa. No reino de Deus que Jesus Cristo nos trouxe é diferente. Olhem os mais fracos. Olhem os mais frágeis. Olhem os pobres. Olhem, ele fala 4 coisas: os pobres, os aleijados, os coxos e os secos. Fala essas 4 coisas. No banquete de Jesus, ele convida a todos. E se vocês forem ler a sequência dessa leitura, nós não vamos ler ela na missa, mas tem aquela parábola do banquete do reino, onde primeiro mandou convidar os que tinham tudo, os grandes, os que faziam as festas e convidavam um ao outro, mas eles não vieram para participar da festa, do banquete. Aí o dono, ele disse: então vai nas ruas, em todo lugar, e convida. E convida quem? Ele especifica: convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos para vir participar da festa. E ainda tinha lugar. E disse: vai convidar todo mundo que você encontrar, seja qual for, de todo canto da terra, de toda raça, de toda cor, convida todo mundo. E entraram e fizeram uma grande festa. E os primeiros que foram convidados ficaram fora. Ficaram fora não porque não foram convidados, ficaram fora porque eles tinham outros afazeres. Disseram: eu casei ontem e preciso participar da festa minha. O outro: eu comprei uma junta de bois, eu preciso ir tratar disso. Foram levantando outras razões e eles que se ausentaram da festa. O banquete do reino que Jesus Cristo nos trouxe, do Deus único e verdadeiro, que quer o bem a todos os seus filhos, que é misericordioso, como nós lemos, e clemente, e quer o bem a todos, no seu banquete todos devemos participar. Essa é uma função nossa da comunidade, no dia nosso hoje, de organizar atividades, não simplesmente para aqueles que participam,
mas de organizar atividades, principalmente convidando aqueles que não têm, aqueles que não podem, aqueles que estão sofrendo, marginalizados. Esse deve ser o olhar nosso, porque esse foi o olhar de Jesus. Olha o Evangelho todo, em qualquer lugar que Jesus andava, gente necessitando de saúde, gente que é cega, que é coxa, e Jesus vai lá e oferece a sua mão, oferece a sua graça que Ele trouxe de Deus Pai. Esse é o Pai que nós queremos também invocar. Esse é o Pai que quando os discípulos pediram, ensina-nos a orar, Jesus disse, quando vocês orarem, orem assim, Pai. Mas é o Pai daquele Pai que Ele orou, Pai, Senhor do céu e da terra, que quer o bem a todos, e com atenção especial daqueles que infelizmente na vida não tiveram condição ou erraram e vivem marginalizados, sofrendo. O olhar nosso precisa ser voltado a essas pessoas. E em se tratar da nossa realidade, a gente pode julgar diante disso os governos do mundo. Os governos do mundo. Quais são os governos verdadeiros de acordo com o coração de Deus? Aqueles que providenciam uma condição para que todo o povo pudesse ter vez, pudesse ter trabalho, pudesse ser atendido nas suas necessidades. Quando for doente, pudesse ser atendido nos hospitais. Esse é o governo que combina exatamente com esse Pai que Jesus Cristo nos mostrou. Aqueles que se preocupam com os mais pobres e mais necessitados. Esses que merecem de verdade a nossa atenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio